Boa noite, gente boa. Eu estou muito contente pelo fato de estar aqui com os irmãos. Deixa eu só colocar aqui o cronômetro, tá, gente? Porque vocês vieram para jantar, né? Então, eu não quero prejudicar vocês. Meus irmãos, quando pensei no que falar aqui, primeiro, obviamente, eu perguntei, quando eu vou dar palestra para casais, eu pergunto se é para casal de casados ou casal de solteiros. E não vou entrar em pormenores aqui, mas a maioria dos irmãos que são líderes entendem o porquê que eu tenho essa preocupação. E quando eu pensei no que falar, eu lembrei muito de algo que eu percebo que faz falta em muitos relacionamentos e que muitos de nós não damos a devida atenção. E até mesmo pelo fato de sermos cristãos, nós confundimos muito isso com vaidade, com orgulho, com egoísmo. E às vezes em nome de uma certa, entre aspas, humildade ou de amor cristão, às vezes as pessoas estão na igreja se anulando, perdendo o amor próprio e achando que está agradando a Deus ou servindo a Deus. O problema é que todo salvador acaba se tornando ou uma vítima ou um perseguidor com o passar dos anos. Porque a pessoa ela vai se doando sem receber nada. Aí chega uma hora que ela começa, às vezes, naquele momento de aborrecimento, fazer aquilo que os antigos chamavam de jogar na cara. E, às vezes, a pessoa ela vai deixando de ser quem ela era para agradar o outro, e chega um momento em que ela praticamente não existe mais. O que existe é aquilo que uma outra pessoa queria. E eu não sei se dá para perceber que pode parecer saudável um relacionamento desse, porque com certeza vai evitar conflito. Imagina, você gosta de amarelo, a pessoa que casou contigo gosta de azul, e aí você começa a gostar de azul também, não vai ter mais aborrecimento. O problema é que daqui a pouco você não é mais você. O problema é que daqui a pouco você começa a sentir que você está perdendo algo. E isso vai trazer problema lá na frente. Hoje não. Você pode fingir que o problema não existe. E quem aqui já jogou tudo no quarto quando a visita chegou, sabe do que eu estou falando. Você vai pegar tudo aquilo que está na sala, brinquedo de criança, roupa jogada, cueca suja, tem gente que deixa cueca na sala. E aí nisso, aquele pega tudo e taca no quarto. Só que o que acontece? Não resolveu. Alguém vai ter que arrumar aquilo ali. Ou então, aquele monte de louça suja na pia, chegou a visita. Se for parente, tudo bem, tu pede até o parente para lavar. Mas chegou alguém que você quer impressionar, taca tudo dentro daquele porta-treco, coloca aquela tampa ali, debaixo da pia, ou leva para algum lugar, para um quartinho qualquer. Só que a louça continua suja. Porque como diria Platão, a louça não se lava sozinha. Estou brincando. Então, a respeito disso, a nossa fala aqui abrange casal de namorado, abrange casal casado, casal com 30 anos, 40 anos, 50 anos, para mim com 25 anos de casado, casal com 10 anos, casal com 5 anos, casal com 1 ano. Por quê? Porque se nós não tivermos essas duas habilidades, eu não sei se a palavra certa seria habilidade, mas se nós não tivermos esses dois elementos na nossa própria vida, não tem como a gente construir um relacionamento saudável. E eu quero falar sobre esses dois elementos nessa noite, que é o amor próprio e a empatia. Por que esses dois elementos? Porque se eu me coloco no lugar do outro,
eu evito algumas palavras, eu evito algumas brincadeiras, eu evito algumas atitudes, eu evito alguns comportamentos, e mesmo que eu não consiga abandoná-los por uma questão de disciplina, a pessoa com quem eu convivo vai perceber que eu estou me esforçando. E em contrapartida, além de se colocar no lugar do outro, o fato de eu me amar e de eu me valorizar, eu não vou ficar naquela carência neurótica. Você não disse que me ama hoje. Onde você está? Você está vindo? Você vai aonde? Com quem? Onde você está de novo? Eu já falei, eu estou aqui. Aqui aonde? Onde eu estava 2 minutos antes de você ligar. Então o que acontece? Quando a pessoa ela se ama e ela se valoriza, ela sabe. Se ela me largar, se ele me largar, é ele que vai perder. É ela que vai perder. Mas alguém que não se ama não pensa assim. Onde eu vou conseguir alguém como fulano? E aí naquele desespero acaba sufocando. E vamos e venhamos, quem quer ser sufocado? Nem planta quer ser sufocada. E aí nisso, eu vou ler um texto, vou falar igual o irmão falou agora há pouco, o fato da gente, mas não é casal, vai falar de Jesus? Gente, crente que não falar de Jesus vai falar de quê, né? Do Mickey? Então nesse caso, a gente, não, deve ter alguém que fala do Mickey mesmo, mas assim, Jesus, quando ele é questionado sobre qual é o maior mandamento, ele deixa muito claro que o primeiro mandamento é amar a Deus acima de tudo e com todo o nosso ser. E o segundo mandamento, que o próprio Jesus diz que é semelhante ao primeiro, é amar o próximo como você se ama. E aí alguém fala assim, não, mas a gente está falando aqui de homem e mulher e tudo, tal. Qual é esse negócio de amor ao próximo? É diferente. Não. Porque amor erótico não precisa de pregador para falar. Né? Eu acredito que assim, o cara que não tem amor erótico pela sua esposa, a mulher que não tem amor erótico pelo seu marido, deve estar com algum problema de saúde, certo? E hoje em dia, né, tem até uns paranauê aí que dá para resolver o problema do tio. Mas agora, não é disso que a gente está falando. O que a gente está falando é justamente daquilo que muitas vezes a gente não valoriza, que é algo que está além dos corpos. Algo que, por este algo, a gente cuida inclusive do corpo. Né? Ou seja, até porque, né, se o tio tivesse em saúde, o carro não anda. E aí nesse caso, né, pode até fazer barulho. Brum, brum, mas não vai. Mas aí é um outro assunto. Então nesse caso, se cuidar do corpo tem a ver com cuidar do casamento, certo? Até porque tudo que nós fazemos por meio do corpo. Eu estou pregando para vocês aqui, mas se a minha estrutura muscular, se a minha estrutura óssea não estivesse relativamente saudável, vocês viram que eu comecei aqui pigarreando. Então, ou seja, tudo que nós fazemos por meio do corpo. E voltando à questão do amor ao próximo e o amor a si mesmo, aqui não estamos falando de um amor erótico e nem de um amor amizade. Estamos falando aqui daquele amor que vai além como é que eu posso dizer? Além das condições. Por quê? Vamos e venhamos. Não sei os irmãos aqui, mas no meu caso, quando eu comecei a namorar a Gisélia estava com 16 anos, eu estava com 20. Então, nós estávamos numa condição física totalmente diferente da de hoje, certo? Então, nós estávamos com uma aparência diferente da de hoje. Nós estávamos com uma camada de experiência diferente da de hoje. Então, hoje nós olhamos para trás, há algumas lembranças, algumas dores, algumas dificuldades que nós não tínhamos na primeira semana, no primeiro mês, no primeiro ano de namoro. Então, muita coisa foi acontecendo e hoje nós não somos mais aqueles. E é justamente esse amor que não impõe condições que faz a gente passar por cima disso e falar assim, opa, a gente tem que resolver essa parada aí. Então, a gente não está muito amigo, né? Ou então,
a gente está amigo demais, está tão amigo que a gente esqueceu, né, dos finalmente, né? Porque mas aí é outro assunto. Então, nesse caso, né, assim, é tanta intimidade que não tem intimidade. Mas quanto a esse caso, observe bem, esse amor sem condições é que faz a gente se dedicar mais pelo outro, é que faz a gente melhorar mais como pessoa. E esse amor não está apenas direcionado ao outro, mas está direcionado a si mesmo. Então, se você olhar, quem aqui já ouviu pregação sobre amor sabe, né? Tem o ágape, tem o eros, tem o filhos, aquele negócio todinho. E assim, como eu não sou grególogo, eu também não vou me exibir, vai que alguém aqui sabe grego, eu passo vergonha. Mas assim, todo mundo sabe que o que a gente traduz por amor não é essa palavra amor que a gente vê na novela. Não é essa palavra amor do tô fazendo amor com outra pessoa. Não é esse amor que a Bíblia está falando, né? A gente não está falando aqui de uma coisa instintiva, né? O camarada olhou para o mocotó da moça e... não é disso que a gente está falando. A gente não está falando aqui, né? O homem olha o mocotó, a mulher olha o carro. Aí nesse caso, né? Mocotó para quê, né? Mas assim, eu não sei se dá para perceber, né? Que assim, eu estava fazendo estágio numa escola essa semana. Aí um rapaz estava falando que tinha dificuldade para arrumar namorado. Eu falei, qual é a marca da sua moto? Né? Desculpa o machismo. Mas aí, eu não sei se dá para perceber que assim, as pessoas, elas às vezes, elas estão presas a essas questões instintivas, a essas questões, né, da amizade. Mas ele é divertido, ela é legal, né? E às vezes não está com aquele sentimento de mesmo que ele não mereça, mesmo que ela não mereça. Porque vamos e venhamos, existem momentos na vida da gente que nem a gente se suporta. Tem aquele momento que eu converso com a Gisele, eu não estou legal. Desculpa se de repente eu estou seco, se eu estou frio, se eu estou alguma coisa assim. Claro, não justifica dar patada, eu não vou dar patada. Mas muitas vezes, né, eu vou ser um pouco mais seco, um pouco mais duro. Imagina, você pensando na conta, corte de luz, remédio. Aí você, tô com esse dinheiro extra aqui, a criança começa a tossir, pronto, perdi. Né? Então, isso mexe com a gente. Né? Claro que, obviamente, seu filho não vai te dar despesa, tá, Renan? Então, nesse caso, né, aí só deu pra gente. Mas agora, nessa situação, eu não sei se dá pra perceber, essas coisas mexem com a gente. E esse amor pelo outro, e esse amor por si mesmo, faz a diferença. Por quê? Uma pessoa que não se ama incondicionalmente, ela não se sente qualificada, ela vai ser ciumenta, ela vai ser chata, ela vai ser insegura, ela vai ser perturbada e vai ser perturbadora. Por quê? Porque ela vai estar assim, você vai fazer igual fulano. De repente ela foi traída por um namorado, ela foi desprezada por um garotinho na adolescência e ela está guardando isso até hoje com 30 anos na cara. Entende? Ou de repente ela viu alguma coisa no casamento dos pais. E por aí vai. E se a pessoa ela não tem essa ideia saudável de si mesma, essa autoimagem saudável, como é que vai ser? É como, por exemplo, vou pegar a minha situação. Hoje, né, eu sou tipo Denzel Washington, mas eu era feio, entendeu? Aí o que acontece? Aí talvez você diga assim, eu discordo. Tá, mas é a minha autoestima, percebeu? É disso que eu estou falando. É aquela questão de você olhar para si e pensar, eu custei o sangue de Jesus. E essa pessoa não está do meu lado por favor, ela está do meu lado por algum motivo. Tudo bem, às vezes o camarada, né, ele entrou na fila para ser feio 10 vezes. Só que o que acontece? Ela não está com ele por favor. Se ela o escolheu, é porque é algo que o outro bonitão lá não tinha. E ele tem. O que será? O que será? Eu não vou perguntar. Mas assim, e vice-versa. E agora, quando a pessoa não enxerga o seu próprio valor, ela não consegue perceber que a outra pessoa enxerga o valor dela. E nisso que ela não consegue perceber que a outra enxerga o valor dela, aí ela é ciumenta. Entende? E aí o que acontece? E o cara fica todo dia dizendo, não é isso, não é isso, não é isso. Até que chega uma hora que assim, o cara tem um ataque de pelanca.
E aí a pessoa, não falei? Percebeu? Então, o que pelo menos eu gostaria, né, de compartilhar aqui com a palavra de Jesus, não vou começar a pregar agora, tá, gente? Estou pregando desde o início, antes que alguém pense, agora que ele vai ler o texto, agora que... Calma, calma. Então, você observa o próprio Jesus dizendo, e o segundo mandamento, semelhante a este é, amarás o teu próximo como o quê? Como a ti mesmo. Ou seja, não é para amar nem mais e nem menos. Não é para ser folgado e nem ser sufocado. E qual é o problema muitas vezes? O camarada, ele é um folgado. Mamãe fazia tudo para ele. Papai fazia tudo para ele. E aí ele vai para o casamento achando que casou com a mãe. Achando que casou com o pai. E aí nisso ele fica folgado. O que vai acontecer? A mulher vai se matar para agradar o ingrato, que vai estar sempre reclamando de alguma coisa, até a hora que ela não vai aguentar mais. E o problema é que geralmente a gratidão só vem depois da perda. E o desejo do meu coração é que você freie antes da curva. Frear na curva, quem já tentou sabe o que aconteceu. E graças a Deus porque está vivo aqui para ouvir. A gente freia antes. Então, diante disso, muitas vezes nós como cristãos pensamos muito em amar o próximo, amar o próximo, amar o próximo, mas a gente esquece do como a ti mesmo. E é o como a ti mesmo que vai te dar suporte para continuar amando o próximo. Você precisa dormir, você precisa cuidar da saúde, você precisa se alimentar. E se você não faz isso, você perde nutrientes, você perde noite de sono, você fica mal-humorado e um monte de coisa. Eu não estou aqui falando de filho, filho é missão. Você não é obrigado a arrumar, você não é obrigado a fazer sexo, uma vez que fez sexo, uma vez que ele veio, você tem que assumir e dar o seu jeito. Agora, ninguém colocou um revólver na sua cabeça para você casar. Ninguém botou uma faca no seu pescoço para você namorar. Quer dizer, espero que não, pelo menos que estão aqui. Então, nesse caso, gente, não se entreguem, por favor, né? Aproveitem que eu sou batista, o fogo é baixo, entende? E aí nisso, gente, se tem um negócio que eu fico, olha, com o coração apertado quando eu vou em culto pentecostal e o pregador olha no meu olho e fala assim, não, Deus, não conta. Não conta. É tanto vacilo. Mas vamos voltar para cá. Eu não devia contar meus medos aqui para vocês, não. Vamos falar de casal aqui. Então, nesse caso, não é porque, enquanto eu falei, teve gente que começou a dar sinal não verbal. Então, não faça isso. Agora, o pedido que eu faço, ama o teu próximo. Primeiro, não obrigue o outro. Não obrigue o outro. Olha, você não me elogiou hoje. Não. Não. Porque se você obrigar, o outro pode fazer só para dizer que fez. E quem que é um cara fingido? É claro, nessa hora um cara que é grosso, igual um animal, deve achar que eu estou endossando a grosseria. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que você não tem que ficar à mercê da validação de ninguém. Você é imagem e semelhança de Deus. Se a pessoa não consegue enxergar isso em você, que você enxergue. Porque se você não enxergar, pense bem. Se eu não me amo, como eu posso esperar que alguém me ame? Se eu não me valorizo, como eu posso esperar que alguém me valorize? Aí eu vou ficar mendigando atenção? Não. Não. Eu, por exemplo, gosto quando minha esposa me elogia? Sim. Mas que tal, em vez de eu querer que ela me elogie, que tal eu fazer por merecer um elogio? Meu pensamento, eu posso estar errado? Posso. Então eu tento. Eu tento fazer o melhor. E é um pouco mais difícil, né? 25 anos, a mulher me conhece pelo avesso, mas assim, mas a gente tenta. E aí, no caso... eu às vezes até converso com ela, falo, você vai me deixar preguiçoso desse jeito, deixa eu me esforçar, né? Então, nesse caso, o pedido que eu faço aqui para você, não obrigue o outro. E, por exemplo, como eu não sei quem é solteiro e quem é casado,
né? Fica até uma dica. Se você é solteiro e não está sendo valorizado, fica de olho. Porque o que não dá para acontecer é você, por exemplo, fingir que está tudo bem e depois do casamento ficar chorando mágoa, jogando as coisas na cara. Isso não vale a pena. Não vale a pena. Como eu disse, ninguém aqui recebeu um revólver na cabeça para casar. Agora, uma vez que casou, dê o seu melhor. Em vez de cobrar do outro, certo? E aí, uma outra questão, dedique-se mais ao outro. Olha que coisa interessante. A energia que eu gasto cobrando, que tal fazer um bom atendimento? E aí? Vamos pensar, por exemplo, como... Eu estou me policiando, né? Porque nem tudo a gente pode falar. Eu já tive um monte de descuido aqui. Mas, assim, pensa aí no que você quiser. Que tal você tentar sondar o terreno onde você está e saber do que o seu cônjuge gosta? Ah, mas eu tenho vergonha de perguntar. Aí complica. Porque o que faz a gente comprar alguma coisa? Uma necessidade. E quando a gente pensa que não tem a necessidade, o que o vendedor faz? Ele começa a aguçar na gente o sentimento de necessidade. Quem aqui nunca comprou alguma coisa que eu não fui à rua para comprar aquilo? Então, às vezes, o que eu observo é que eu não estou nem aí para aquilo que dá prazer àquela pessoa, para aquilo que encanta aquela pessoa, para aquilo que agrada aquela pessoa. Eu só estou querendo que essa pessoa me faça feliz. Agora, eu não sei se dá para perceber. Se eu dependo de alguém para ser feliz, eu não vou ser feliz. Por quê? Contentamento é uma coisa interna. Não tem como a gente fazer alguém feliz. Aí talvez você diga, tem. Eu vou insistir em dizer que não tem. Existem pessoas que estão em carro importados e estão infelizes. Existem pessoas que estão felizes da vida porque o ônibus, em vez de demorar 1 hora, agora ele só demora meia hora. Pegava o ônibus cheio e tinha que ir em pé e agora consegue ir sentado. Eu sou da geração que não conheceu o ônibus com ar-condicionado. Eu sou da geração que a gente tinha que comprar uniforme para estudar na escola pública. Hoje tem gente que reclama da cor do uniforme que ganha, que não comprou. Eu, com meus 11 anos de idade, lavava o meu uniforme. E tinha que lavar branco. E minha mãe me ensinou a passar roupa, que ela falou, olha, aqui ninguém vai deixar de ser homem por fazer tarefa doméstica. E hoje o camarada não precisa lavar, porque ele tem máquina de lavar. Eu conheci aquele tanque, lembra aquele tanque que você ralava a mão na hora de esfregar? Eu ralei meus dedos várias vezes. Imagina, se eu já tenho essa mão de datilógrafo. Quem sabe o que é datilógrafo já conhece a minha idade, né? Então assim, eu com esses dedos aqui, imagina esse cara com 12 anos de idade, se esse dedo, essa mão, são finos desse jeito agora, entende? Agora, meu filho com 12 anos não vai passar por isso porque tem uma máquina. Aí eu pergunto, será que ele vai ser mais feliz do que eu por causa disso? Não, porque ele não sabe o que é sofrer lavando roupa com 12 anos de idade. Então, perceba que a gratidão, a felicidade, não tem a ver com a condição de vida. Tem a ver com a atitude do coração. E é justamente aí em que está a questão. Uma pessoa infeliz, namorando uma pessoa infeliz, não vai fazer o infeliz feliz. Imagina 2 infelizes juntos, olha que delícia. Não tem como. Porque a pessoa vai agradar, ela é pegajosa. Ela se afasta, ela vira seca. E aí ela tenta o meio termo. Sempre vai ter problema. Porque a pessoa não está bem. Agora uma pessoa feliz, ela vai rir até de coisa ruim. Ela às vezes vai rir até da grosseria do marido. Ou da grosseria da esposa. Vem cá, dona encrenca. Deu para entender? Vem cá, minha dona encrenca. Entende? Seu bobo. Aí pronto, e aí pipi para o papai já foi. Percebeu a situação? Agora, uma pessoa que está infeliz, não tem como. E o próprio apóstolo Paulo fala o quê? Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi.
Aprendi. Ou será que precisamos perder para valorizar? E nesse caso, eu falei sobre não obrigar o outro, eu falei sobre se dedicar mais ao outro, eu falei sobre encantar o outro. Eu sei que o verbo encantar, né, pra gente que é evangélico, parece outra coisa, mas hoje em dia vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer aqui. Eu pensei que verbo para colocar em substituir, para substituir aqui, né, não é bem o surpreender. Porque o surpreender a pessoa não está esperando. Mas a questão aqui, sabe, pensa comigo. Imagina, minha irmã, o que é o seu marido passar o dia trabalhando pensando em você. Por quê, pastor? Aí é problema seu, não tem nada a ver com isso. Entende a situação? Imagina, né, o que é a sua esposa, meu irmão. Está lá naquele ônibus lotado, com aqueles camaradas que não tomaram banho, aquelas donas, né, que assim, ônibus lotado, com a pessoa que não tomou banho antes de sair, sobe o cheiro de tudo. Tudo! Você sabe disso. Mas ela está lá pensando, ai, ai. Oh, meu, obrigado, Senhor. Entende a situação? Agora, para isso a pessoa tem que se esforçar. Ela tem que se dedicar. Porque se ela for egoísta, aí ela tem que ser insegura. Aí ela tem que ser ciumenta. Porque é aquele vendedor que não encanta o cliente. No pré-venda, prometeu mundos e fundos. Na hora da venda, vendeu produto pirata. Na hora da reclamação, né, bloqueou o número. Já viu vendedor assim? Que só vende uma vez. E às vezes tem casais que a coisa está mais ou menos assim. Quando eu oriento o casal, eu falo assim: irmão, você não viu como é que ele era? Era diferente, pastor. Eu não acho que era muito diferente. Eu acho que às vezes a gente finge que não vê. Mas tem um pessoal que é artista mesmo, né? É aquela menina relaxada, mas que quando o namorado vai à casa dela, é um bolo, é um café, sabe? Assim, uns negócios. A casa está sempre ali. A mãe já sabe quando o namorado vem. Entende? E aí o que acontece? Aí quando casa, aí, entende? É a alegria dos ratinhos e da dona Baratinha. Percebeu a situação? Muitas vezes tem isso. O camarada, ele é grosseiro com a mãe, ele é grosseiro com o pai, nem estuda, nem trabalha, não está nem para a hora do Brasil. Mas, para impressionar a menina, ele, não, eu estou vendo isso aqui, eu estou vendo os negócios aqui, eu estou vendo os negócios lá. Aí depois que casou, já deu aquela encostada, entende? Então eu não sei se dá para observar que assim, tem gente que realmente finge. Mas agora, eu não sei se dá para perceber que nós precisamos ter tomar a seguinte decisão: problema é dele, problema é dela, se ele ou se ela não quer melhorar. Mas eu vou fazer de tudo para ser um baita de um marido. Eu vou fazer de tudo para ser uma baita de uma esposa. Eu vou fazer de tudo, sabe, para impressioná-lo. Eu vou fazer de tudo para impressioná-la. E olha, não se deixe levar pelo fato da pessoa, de repente, não elogiar ou não reconhecer. Porque todo mundo gosta de ser bem atendido, mesmo quem não elogia. E o teste é o seguinte: a pessoa pode não elogiar, mas se voltou na fila, é porque a coisa foi boa. Deu para entender? Então, é claro que vocês podem estar pensando em saliência. Eu estou falando de tudo. Estou falando de tudo. Entende? Desde uma comida que a pessoa... Eu, por exemplo, gosto de costela frita com angu. Então hoje foi dia da minha folga. E eu sei que a minha esposa sabe que eu gosto. E ela fez. Aí talvez alguém diga: isso é bobeira. Bobeira para quem não gosta. Se depois de 25 anos de casado, marido crente, né? Que assim, marido e esposa crente, luta pelo casamento até o limite, né? Até o limite. E muitas vezes o cônjuge descansa nisso aí. Já que ela, por temor a Deus, vai ficar comigo, ele, por temor a Deus, vai ficar comigo, então a gente dorme de cueca suja, entende? A gente fica sem banho, deixa as axilas barbuda, entendeu? Quando eu vou pra praia eu tiro. Então eu não sei se dá pra perceber, né, que assim, porque tem gente que é assim, né?
Tem aquela mulher, né, que assim, bate a gilete na pia só quando vai ao ginecologista, porque o ginecologista merece. Então, assim, não estou falando de quem tem alergia, tá, gente? Por favor. Né? E eu só falei bater gilete na pia, o resto tá por conta de vocês. Então, nesse caso aqui, né, não obrigue o outro, dedique-se o outro, encante o outro, surpreenda o outro, coloque-se no lugar do outro. Aí que está a questão, né? De repente, seu cônjuge não é tudo que você pediu, né? Assim, eu acho bacana, né? Assim, o esforço, a dedicação das pessoas de reconhecer o valor do seu cônjuge e tudo e tal. Mas assim, a minha vivência é uma vivência meio de chão de fábrica. Então, eu conheço muita gente perfeita no público, que quando você vai ao gabinete, você nem acredita no que está acontecendo. Então, assim, o realismo é uma coisa que faz muito parte da minha vida no que se refere a casal. E eu entendo que a gente tem que matar o galo antes dele cantar. Porque a gente sabe que ele vai cantar, é certo de cantar. Então, existem coisas que a gente precisa se precaver. A gente precisa se blindar. A gente precisa se proteger. Eu, por exemplo, ando de bicicleta com meu filho sempre que eu estou de folga. E sempre eu falo com ele, ó, tá vindo um carro, tá vindo uma moto, vai pro canto. A maioria das crianças, elas entram na frente do carro. Adultos, você deve conhecer, espero que você não seja um desses, mas você deve conhecer adulto que ele anda na rua, de costa para a mão do carro que está vindo e desfilando. E se for mulher e você buzinar, ela pensa que você está chamando a sereia, entende? Ela não consegue perceber que ela está na sua frente, no meio do caminho. Eu oriento meu filho, não faz isso. Veio o carro, vai para o canto, filho. Então já está essa neuroticidade na cabeça dele. Estou eu andando, estou eu pedalando, fui à frente dele, nossa rua é uma rua vazia. De repente eu olho para trás, está vindo um carro, eu fiquei nervoso, meu Deus, meu filho. A orientação que eu dei, ele estava no canto, e o dono da barraca, todo mundo mora perto de uma barraca, eu também, e aí o dono da barraca falou assim, ele é pequenininho, mas ele sabe se defender, hein? Por quê? Porque eu já inculquei na cabeça dele. Porque a gente sabe que a qualquer momento pode ter um carro em perseguição. Ou esses garotinhos, né, de moto sem placa que gostam de impressionar e as meninas pira, né? Eu não sei o que tem em cara perdido que as meninas se apaixonam. E aí nisso o que acontece? O cara vai fazer cavalinho de pau, vai empinar a moto, aquele negócio todinho, perde o equilíbrio, se machuca, vem alguma coisa na direção dele. Então eu já mando a dica, olha, abre teu olho. Você vive num mundo que é selvagem. Você vive num mundo de pessoas egoístas. Então eu preciso blindar o meu filho de viver nesse mundo. Trazendo para o nosso contexto, pense bem. Meu querido, você não elogia sua esposa. Você não elogia sua namorada. Ela vai para a faculdade onde está cheio de cara elogiando todo dia. Não, mas eu sou muito bom. Esqueceu, a gente está num mundo que tem um Satanás. E aí talvez, tirei a mão das cadeiras porque veio a foto ali, né? Eu sou da antiga, né? Eu sou o cara, eu assisti a Charles Bronson, outro nível. Então o que acontece? Hoje em dia é Justin Bieber, outra coisa, né? Claro, eu sei que hoje em dia falar isso é coisa de macho tóxico, né? Mas aí nesse caso, observe bem, né? Quantas vezes as pessoas, elas não se ligam nisso. Sabe, às vezes, a irmã pensa assim, não, tá tranquilo, tá de boa e tudo, tal. Não. Vamos deixar o maridinho pro trabalho de barriga cheia, vamos? Né? Vamos deixar a esposa satisfeita, vamos? E se não conseguiu, pelo menos tente. Que tal a gente se dedicar? Eu sei que, poxa, né, minha esposa gosta disso, eu sei que meu marido gosta disso. Eu posso até não chegar lá, mas eu posso me dedicar. Eu posso me esforçar. Entende? E se o outro ou se a outra ficar, mas poderia ser melhor, aí já é problema dele, é problema dela, né? Porque aquele negócio, ó, então, se você, né, queria um camarada de alta performance, casasse com o Bruce Lee, eu sou isso aqui, tá dando pra entender? Filhão, ó, se você queria coisa melhor, casasse com a Gisele Bündchen, entende? Mas agora, o que tem pra hoje é isso aqui, o choro é livre. Agora, eu não sei se dá pra perceber que, assim, uma coisa é você não se dedicar. Outra coisa é o outro exigir o que você não pode oferecer. Não sei se eu vou perceber a diferença.
Porque às vezes a pessoa ela não oferece mais, como assim? Eu nasci assim, eu cresci assim, né? E vai ser assim mesmo e pronto, acabou. E o que acontece? Aí às vezes, a Bíblia diz que para a alma faminta, até o amargo lhe parece doce. Essa é a questão. Então, não obrigue o outro, dedique-se mais ao outro, encante o outro, surpreenda o outro. Né? Eu sei que, por exemplo, o único pastor aqui que falou do gosto do beijo da mulher, tanta gente para falar, logo o pastor que falou isso, mas eu tenho certeza que ela não esperava isso. Deu para entender? Não sei se vou ganhar alguma coisa com isso, mas fiz a minha parte. Deu para entender a situação? Aí o que acontece? Né? E também se eu ganhar, não vou mandar para vocês. Né? Agora sim, coloque-se no lugar do outro. Né? Então, muitas vezes a gente não se coloca no lugar do outro. Às vezes é um comentário, né, sobre a aparência da pessoa, que para você pode parecer bobeira, mas para a pessoa não é. Não, mas a gente está casado há não sei quantos anos, mas já perguntou se ofende? O fato da pessoa não falar não quer dizer que não ofendeu. Aquela conversa, né, de falar dos defeitos da pessoa com parente. Tudo bem, tem parente que é tranquilo. Tem coisa que se eles quiserem falar de mim para a família dela, para a minha família, estou de boa. Eu sei que não existe casal perfeito. Só tem um homem perfeito no Facebook, já viu? Uns caras de conduta ilibada, moral perfeita. Eles atacam todo mundo. Isso é um safado, isso é um canalha, isso é não sei o que lá. Vai fuçar a vida do miserável. Então, eu não esquento cabeça com isso. Mas tem coisa que se ela falar, mesmo que ela fale só pra mim, vai doer. Entende? Por isso que tem coisa que eu não pergunto. O quê? O problema é meu, você não tem nada a ver com isso. Então, nesse caso, né, a gente tem aqui essa parte. Ama o teu próximo. Não obriga o outro. O outro não é obrigado. Até porque ninguém quer nada obrigado de ninguém. Você quer um beijo obrigado? Você quer sexo obrigado? Você quer carinho obrigado? Quem quer isso? Ninguém quer. A não ser que seja um contrato, beleza. Agora, se é relacionamento, você quer se sentir desejado. Agora, você não vai ser desejado da noite para o dia. Você precisa fazer alguma coisa para ser desejável. Aí eu pergunto, quem quer investir nisso? Porque nisso você tem que ser maduro para se dedicar. Mas eu sou assim mesmo, ninguém vai me mudar. Pronto, acabou, né? E aí nesse caso, a gente observa a segunda parte. Ama o teu próximo como a ti mesmo. E a parte do como a ti mesmo, né, de você se amar, deixa o passado no passado. É aquele caso, se sua esposa fez alguma coisa feia no passado, se seu marido fez alguma coisa feia no passado, você não perdoa. Perdoou. Eu não vou dizer que quem perdoa esquece, porque nós não somos Deus que lança o pecado das pessoas no mar do esquecimento. De vez em quando a gente quer pescar, eu sei disso. Mas agora, o que eu estou dizendo aqui é aquele pensamento do tipo, a vida segue. A vida segue. Sabe, entendi o recado, vou parar, pode deixar. Então, nesse caso, observa bem, não, o Espírito Santo também fala comigo, sabe? Fala através disso aí que vocês estão fazendo. Então, em relação a isso, né, deixar o passado no passado. Porque não é justo eu dizer que perdoo e passar os próximos 30 anos jogando na cara. Não é justo isso. Até porque é o seguinte, como não tem ninguém perfeito, você vacila com seu cônjuge vacila com você. A questão é que às vezes um é pego e o outro ainda não foi. A questão é que um estava muito mais vulnerável do que o outro em determinado momento. A questão é que muitas coisas podem estar relacionadas ali que alguém não estava muito ligado no que estava acontecendo. Eu não estou aqui passando pano para a falha de marido, de esposa, de noivo, de namorado, de ninguém. Eu só estou dizendo que é o seguinte, deixar o passado no passado. O que a gente faz a partir de hoje? Ah, mas eu deveria, tá, mas passou. Ah, você tinha que, passou, vai ter como voltar? Não tem mais como voltar. Aí vai viver nessa tortura o dia todo.
Quem aqui não lembra? Não, quem aqui não lembra? Exagerei agora. Algumas pessoas da minha idade devem lembrar de um desenho chamado Charangas e Motocas. Né? Até a palavra charanga ninguém fala mais, né? Já viu como é que eu sou de 74, gente? E o que acontece? Eu não estou me sentindo muito velho, porque em 78 tinha gente aqui começando a se relacionar, né? Então, o que eu tenho de idade, mas aí deixa quieto. Agora, em relação a isso, olha como é que são as coisas, né? Tinha um desenho que aí o camarada dava conselho e o outro não ouvia. Aí a coisa dava ruim, e aí ele ficava assim: eu te disse, eu te disse, eu te disse, eu te disse. Eu lembrei do Cala a Boca Magno, mas tem uma Magna aqui, eu não vou falar. Mas assim, dá uma raiva. Deu para entender? Porque é o seguinte, cara, passou. Não tem mais o que se fazer. Aí eu pergunto, vai curtir os próximos anos que tem pela frente? Ou vai ressentir uma dor que foi horrível no passado? Aí é a escolha de cada um. Então quando a Bíblia manda a gente perdoar, não é porque o outro merece, é para a sua própria saúde psíquica. Se você não perdoa, é você quem sofre, não é quem lhe feriu. Por exemplo, igreja. Igreja é um ambiente que é muito comum alguém ferir alguém. É muito comum, né? Então eu estava até conversando com a minha esposa agora há pouco. Não, mas se acontecer isso, aquilo, tal, eu falei, não, porque a igreja sabe como é que é, o pessoal é voluntário. Você briga, o camarada está errado, ele é relaxado, ele é relapso, mas você brigou. Poxa, a gente se mata, não se mata nada, mas naquela hora, né, a gente se mata e ninguém reconhece, né? Para cada erro há um tribunal, aí fica, né? Aí quando vai ver, o camarada sobe da igreja, vai beber cachaça porque o irmão ofendeu. Ó, não sei qual é a correlação da cachaça com a ofensa, mas observa bem como é que são as coisas. Imagina, irmão fulano te feriu, aí o irmão fulano vai cantar lá na frente. Se você não perdoa, todo culto você vai sofrer. Se você perdoa, vida que segue. Entende? Ele é filho do mesmo pai que você. O Deus que é justo está cuidando dele e de você. E você precisa melhorar o máximo possível. Meu filho chegou chorando essa semana porque a professora o deixou de castigo. Só que a professora não tinha deixado só ele, tinha deixado a turma toda. Mas parece que ele foi o que mais sentiu. Aí eu falei para ele, rapaz, ficar de castigo, eu e sua mãe ficava direto. Ela, eu não. Eu falei, tá bom, mas eu ficava. Então acontece. Eu sou do tempo, a diretora da escola puxou meu nariz, entende? A minha professora deu livro, cala a boca, Roberlan, entende? Eu sou desse tempo, raiz mesmo. E detalhe, eu procurar minha mãe, a professora me quebrava, a minha mãe me requebrava. Então não. Hoje não, né? Hoje a mãe vem com a mão na cadeira, bate na professora, aquele negócio todinho. No meu tempo, a professora gozava de fé pública. Então, se a professora tivesse falado, a professora era lei. Hoje em dia é o aluno que é lei, né? A professora que se lasque. Mas aí, nesse caso, observa bem. Deixa o passado no passado. Cuidado com as suas crenças. De repente, você cresceu escutando que homem não presta. Só que, de repente, sua mãe falou isso com raiva. Porque, mesmo o homem não prestando, ela está com teu pai até hoje. Então, assim... Para quem não presta, teu pai tem alguma coisa de bom, né? Porque assim, o homem não presta, ela tá lá com ele ainda. Entende? E aí você leva essa crença, achando que a qualquer momento, entende? Que nem tem uma frase aí, que tem um pessoal aí de uma certa perspectiva, cosmovisão, dizendo que todo homem é um estuprador em potencial. Tá legal, então, toda mulher é uma fulaninha em potencial também? Né? Então, se você fica na neurose, achando que ninguém presta, como é que você vai viver com as pessoas? Então, aquela questão, né, de assim, olha, cuidado com as crenças. Ah, não, mas eu sou muito feia. Ah, mas eu sou muito isso, eu sou muito aquilo. De repente você escutou muito isso. Só que a pessoa que está ao seu lado, ela não está ao seu lado por favor. Deu para entender? A pessoa que está ao seu lado, não está ao seu lado por favor. Ó, vou fazer cunhé também, pra vocês olharem pra mim. Cunhé. Aí, funcionou. Então, nesse caso, brincadeira, gente. Em relação a isso, observe bem. Cuidado com as suas crenças. Sabe, ninguém tá com ninguém por favor, não. Essa menina não tá com você por favor. Esse cara não tá com você por favor. Virtudes que de repente você não viu, ela viu. Virtudes que você não viu, ele viu. Mas
A crença que a gente às vezes tem na cabeça é um troço tão esquisito que a gente acredita. A gente acredita. E a gente, nessa crença, prejudica o nosso relacionamento. Porque se você não se acha, o que vai acontecer? Você vai achar que a pessoa também não está vendo nada. E aí você fica aquela pessoa insuportável. Então, ame-se. Deixa o passado no passado por amor a si mesmo. Cuidado com aquilo que você acredita. Não reclame do que você permite. Ah, mas o meu namorado ele é assim. Ah, minha namorada é assim. Tá bom, tá com ele por quê? Eu não sou muito bom de gabinete, não, entendeu? Tá, por quê? E tá vindo pro gabinete pra quê? Pra desabafar ou pra resolver? Quer só desabafar? Então tá combinado. Eu nem oro, né? Vai, abre teu coração. Fala que eu te escuto. Beleza. 1 hora, 2 horas, 3. Eu sou pastor, eu tô de boa. Vambora, né? Vai pra casa? Tá leve? Semana que vem pesada de novo. Sem problema nenhum. Agora o que ocorre é o seguinte. Se isso é ruim, chama o cara para conversar. Chama a moça para conversar. Senta aqui. Não tenha tanta pressa. Senta aqui. Quem lembrou tem idade. Então nesse caso, observa bem. Olha, vamos conversar. Eu não gosto quando você fala de mim desse jeito. Eu não gosto quando você faz esse comentário acerca do meu corpo na frente da sua família. Eu não gosto quando você conversa sobre a pia suja, cheia de louça com a sua mãe. Mas a pia não está suja, cheia de louça? Louça? Sim. Mas eu sou sua mulher, não sou mulher da sua mãe. Você não for obrigado a casar comigo? Não lavo louça. E aí? Aí, por exemplo, não sei se dá pra... Não estou incentivando ninguém a deixar de lavar louça. Eu só estou dizendo que assim, problema de casa a gente resolve em casa. É isso que eu queria dizer. Então, se você não gosta de algo, senta e conversa. Né? É aquela questão, olha, é o seguinte. A gente mal começou a namorar. Você já está querendo controlar com quem eu vou me relacionar. Você está querendo controlar que horas eu vou voltar para casa. Meu pai não me trata desse jeito. Vamos fazer um negócio? Chega no patamar do meu pai para você agir comigo desse jeito. Por enquanto não. Fica no seu lugar ainda. Você ainda não conquistou esse direito. Você ainda não tem esse merecimento. Você ainda não é o meu homem. Então não sei se dá para observar que assim, às vezes as pessoas elas não se dão conta disso. Aí elas vão aceitando, depois elas fazem o quê? Reclamam. Não faça isso. Não reclame daquilo que você permite. E cuide-se por você. Cuide-se por você. Eu, por exemplo, a Gisélia gosta de me encarnar, e eu me encarno também sem problema nenhum. Eu treino musculação há praticamente 10 anos. Eu sei que não parece. Mas o que é... Porque todo mundo fala, você treina, né? Parece não. Mas o que ocorre? Graças a Deus, né? Quando eu comecei a namorar a Gisélia, eu não conseguia passar dos 60 quilos. Hoje, né? Eu, por exemplo, chego a 80. Parei porque eu estou pedalando, então eu estou com 75. Então tá uma luta chegar a 80. Mas observa bem. Não foi por exigência da minha esposa. Mas eu tenho um filho de 6 anos. Quando eu tiver com 55 anos, ele vai estar com 16. Eu tenho que ter estrutura física. Eu tenho que ter saúde física. Quando eu tiver com 70, 80 anos, eu quero poder sentar e levantar da privada. Eu preciso de densidade muscular. Eu tenho que cuidar do meu corpo. Eu preciso beber água. Irmã, você bebeu água hoje? Como é que eu vou amar alguém se eu não me amo a ponto de beber água? Eu não me hidrato. Entende? Eu vivo tendo infecção urinária a cada 6 meses. Sabe, então às vezes a pessoa ela não consegue perceber a importância dela se cuidar por si mesma. Sabe, compra aquela lingerie nova. O marido não reparou, o problema é dele. Mas que tal você se olhar e você gostar do que está vendo? Entende? Que tal você de repente, eu vou cortar meu cabelo, eu vou me barbear, vou engraxar o meu sapato. Mas a mulher não olha. Deixa pra lá se ela não olha, cuide-se por você. Você não quer se olhar no espelho e falar, rapaz, pô, o terno ficou legal, o paletó ficou maneiro, essa gravata tá combinando. Sabe? E vai chegar uma hora que até a mulher vai reparar, tá indo muito arrumado pra igreja, o que houve? Deu pra entender? Não tô dizendo que as irmãs aqui vão fazer isso. Mas percebeu a situação? É aquela questão, né?
Outro dia disseram para mim: tá indo muito bonito para a reunião da escola do seu filho. Que ele sentiu, é bom, entendeu? Pô, 25 anos de casado, a mulher tá reparando que eu tô arrumado para a escola do meu filho. Se minha mulher tá me reparando, glória a Deus. Agora, às vezes o indivíduo diz: ah, quer saber? Eu vou ficar de cueca furada, touca de meia, tá entendendo? Chulé. Aí o cara tem aquela bota de peão a semana toda. Aí chega, tira aquela bota de peão, sobe aquele defumador pela casa. Aí na hora de dormir pergunta: hoje tem? Meu Deus, gente. Fala sério. Solteiros, desculpa, eu vou me controlar, desculpe, irmã Renata. Então, nesse caso aqui, sabe, cuide-se por você. Por você, sabe? Sua higiene pessoal, sua saúde física, sua saúde mental, é por você. Ame o teu próximo como a ti mesmo. E por último, para a gente jantar, melhore-se para Deus. Melhore-se para Deus. Estou me lixando se a Gisele merece ou não que eu seja o melhor marido. Deus quer que eu seja o melhor marido e eu você. E nisso que eu me esforço para ser o melhor marido, ela não é burra. Ela está olhando ao redor e ela está vendo como a maioria dos maridos trata as esposas. Para Jesus eu vou estar sempre perdendo. Ama como Jesus amou a igreja. A gente leva a bomba sempre, não tem como. Porque olha como a igreja vacila. E Jesus está lá. Se a mulher da gente vacilasse 10% do que a igreja vacila com Jesus, a gente já tinha um ataque. Vamos ser sinceros, gente, né? Agora, olha como é que são as coisas, né? Aí você olha para uma situação dessa, né? E assim, eu vou melhorar para Deus. E nisso que você quer melhorar para Deus, você melhora. E nisso que você melhora, opa, você já começa a ter um diferencial. E aí nisso, até a mulher que estava distraída ficou encantada por você. A mulher que eu estou falando, tua esposa, tá? Pelo amor de Deus, tá amarrado, Satanás. Então, nesse caso, né, é isso que eu estou dizendo. Não, porque realmente, às vezes o camarada ele é tão gentil, ele é tão educado, que até uma outra mulher confunde a gentileza, porque a maioria de homem é tudo grosso. Geralmente o homem é legal quando? Vocês sabem. Entende? Então o que acontece? Aí a mulher que é maltratada, vê um cara legal, irmão da igreja, está lá, trabalho para casa, casa para o trabalho, todo mundo sai da empresa e vai encher a cara. Ele vai para casa ver a família. Só a mulher que não consegue valorizar isso, mas as outras estão vendo. Aí o que acontece? A esposa está vendo: pô, meu marido, rapaz, que homem é esse? E o inverso também é verdadeiro. Sabe, então, gente, eu encerro aqui a minha fala, e pode parecer estranho, né? Porque na maioria dos nossos encontros é muito comum, né, aquela coisa bastante, né, idealizada, como se os casamentos fossem as melhores, assim, tudo maravilhoso. A gente sabe que não é. A gente sabe que tem aborrecimento, a gente sabe que tem dificuldade, né? Então, estava ouvindo assim, Letícia tentando elogiar o Edson, mas aí vinha aquelas coisas na memória assim, ela não aguentou, brincou, mas mandou, né? E a gente viu aquele negócio. Então, assim, gente, a vida como ela é isso, entende? E por isso que a gente precisa amar. Porque se for só gostar, se for só erotismo, sabe, se for só amizade, a gente não se sustenta. Mas aquela questão de, independentemente da condição, eu vou ser o melhor marido que eu puder ser. Eu vou ser a melhor pessoa que eu puder ser. Se o outro está merecendo ou não, não me interessa. Até porque cada um tem sua fase, né? Tem seu momento, tem a sua realidade. Mas agora, Deus sempre vai merecer. E nisso que você faz tudo, como assim, é para Deus, entende? É até um trabalho. Todo mundo faz de qualquer jeito. Você faz para Deus, o patrão, você está fazendo para Deus, mas o patrão está te vendo. Nisso que o teu nível de excelência vai melhorando, fica todo mundo de olho em você. E aí, pensa, irmão, você não quer seu marido de olho em você? Você não quer sua esposa de olho em você? Só que essas coisas não tem como obrigar. Essas coisas é você que cativa. É você que provoca. É você que seduz. Você pode reparar que quando a pessoa se separa, ou fica viúva, ou está solteira, o que ela faz? Ela tenta dourar a pílula para ficar da melhor forma possível, para que alguém a perceba. Por que a gente não faz isso depois da aliança no dedo? E eu tenho certeza que isso acontecendo, a gente, além de dar prazer, vai receber prazer.
além de curtir a companhia do outro, vai se perceber curtido também. E aí a gente, sabe, não é que vai ter uma vida perfeita, mas pelo menos vai ter uma vida da qual a gente não quer abrir mão. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado pela oportunidade.